Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos falar sobre engenharia civil e também a sua sustentabilidade. A gente convidou o Mário Camacho, ele é engenheiro elétrico e especialista em gestão de energia. Mário, seja bem-vindo, tudo bom? Obrigado, tudo bom? Tudo jóia. Tudo em paz. Quais as suas também especialidades nessa área de engenharia civil? Eu sou em formação engenheiro eletricista, né? Uhum. E estudei muito sobre essa parte de gestão de energia. Uhum. Tenho mestrado, faço doutorado nessa área, estou terminando doutorado. Também tenho empresa que presta consultoria nessa área. E sou professor também, sou professor do IEF. Primeira pergunta, qual a importância da gestão, da boa gestão da energia com relação à sustentabilidade do planeta? Hoje essa questão da sustentabilidade moderna, como ela é colocada, né? O grande viés dela é em cima justamente da utilização de energia. Uhum. A nossa região aqui ela é uma região tipicamente quente e a gente só conhece a energia que é usada para resfriar. Exato. Mas o grande consumo em termos do ponto de vista de sustentabilidade, não só aqui, mas de uma forma geral em regiões frias, como o sul do país, por exemplo, é a questão do aquecimento. Uhum. Então, a energia, como ela é um fundamento básico da sustentabilidade de recursos aplicados à construção civil, certo? O termo sustentabilidade, ele aplicado, quando aplicado à construção civil, obviamente, certo? Ele trata da melhor forma de como utilizar toda essa energia que é aplicada na cadeia da construção civil para lidar melhor, tratar ou aproveitar melhor os recursos que são utilizados na construção civil. Então, como é esse processo? Como ele se dá? Olha, a gente tem duas formas de olhar isso. A energia que ela é aplicada diretamente à obra, vamos dizer assim, à construção, que é aquela energia que a gente assimila rapidamente, que é a energia elétrica, certo? E tem toda a outra energia que está embutida nos insumos que são usados na construção civil, que a gente não enxerga, mas que, na verdade, eles foram dispendidos, eles foram gastos para gerar aqueles insumos que vão ser aplicados na construção civil. Ou seja, desde o nascedouro que vem assim a indústria. Por exemplo, quando eu faço um metro quadrado de cerâmica para aplicar em um edifício, certo? Para gerar aquele metro quadrado de cerâmica, eu tive um alto consumo de energia, não só de energia elétrica, como de energia térmica e, às vezes, também, dependendo do processo de cerâmica, da parte eletrolítica, obviamente, energia química. Uhum. Então, toda essa energia que é usada na cadeia da construção civil, quando a gente parte para uma questão de desenvolver um projeto ou uma edificação sustentável, todos esses fundamentos eles são avaliados na cadeia toda da construção civil, desde a época da matéria-prima ao ser extraída, e toda essa energia que é embutida nessa cadeia até o produto final, que no caso da construção civil é um prédio, uma casa, um edifício, uma indústria, etc. Mas isso se torna muito complexo, não? É complexo mesmo. Complexo. Do ponto de vista técnico, é complexo, mas do ponto de vista operacional e, vamos dizer assim, humano, não. Para quem quer construir uma residência, é mais fácil ou é mais difícil quem quer construir um apartamento, duplex e assim por diante? Olha, a complexidade é a mesma. Na verdade, o que aumenta é o nível de dificuldade, vamos dizer assim, que é incrementado em função do porte ou do tamanho daquela construção que você está desenvolvendo. Por exemplo, se você vai construir um shopping center, onde você tem, dentro da construção do próprio shopping center, várias disciplinas envolvidas, seja ela de engenharia elétrica, mecânica, civil, certo? Ou seja, você tem pilar, você tem estrutura, você tem cerâmica, você tem a parte de ar-condicionado, parte de resfriamento, etc. e tal. Você tem uma complexidade. Se você vai construir uma edificação, por exemplo, uma casa para morar, obviamente que esse nível de complexidade é muito menor. Né? Você vai se preocupar com coisas muito menores e até o universo de trabalho para a sustentabilidade é menor. Entendeu? Então, assim, a complexidade da sustentabilidade ela é muito em função do porte da edificação que se esteja trabalhando, que você vai fazer. Mário, é mais interessante aplicar tudo isso em prédios, em condomínios, do que uma casa simples? Como é que é essa compensação? Porque às vezes você está com pouco dinheiro, vai ter que gastar, reduzir o máximo, mas vai ter que gastar muita coisa também. Né? O pessoal hoje em dia associa muito sustentabilidade a gasto de recursos, exato, a dinheiro. Exato. E não é bem assim, certo? Você pode desenvolver uma casa ou um prédio sustentável com poucos recursos. Por exemplo, se você vai fazer um prédio onde você já tem no projeto do prédio contemplado uma cisterna, tá certo? Para captação, por exemplo, de água para utilizar no prédio,
Se você fizer um complemento nessa cisterna, que você consiga captar água de chuva, que do ponto de vista financeiro, para quem está construindo aquilo, a diferença é muito pouca, é irrisória praticamente, você consegue aproveitar esses volumes de água de chuva que tem e utilizar, por exemplo, para jardim, utilizar, por exemplo, para vaso sanitário. E isso, ao longo do ano, tá certo? Ele dá uma economia de consumo de água mesmo extraordinária. Custo-benefício? É altíssimo. Por exemplo, em casa, né, residência, você tem justamente, por exemplo, choveu, aquela água vai para a grama ou às vezes vai para a rua embora. Então, se você tem um sistema, ao construir a casa, de drenagem, de coleta dessa água, você consegue, utilizando um cano simples mesmo, PVC, e fazer isso aí, que não onera tanto, tá certo? Você consegue fazer uso desse recurso e na tua conta de água no final do mês vem uma diferença muito grande, certo? Por exemplo, energia também. Você vai aquecer uma água, você vai gastar com chuveiro elétrico, vai gastar com energia elétrica daquilo ali, vai gastar um pouco mais de água, né? Porque você tende a ficar, às vezes, um banho quente e tal, quer relaxar e fica. Se você bota um sistema de aquecimento de água por termosifão, que a gente chama, né? Que é aquele aquecimento de água que o sol aquece aquela placa e você aquece a água por convecção, você consegue gerar uma água quente, muito barata, e o investimento desses sistemas, por exemplo, hoje em dia é irrisório. É muito pouco. Você pega uma casa de 6 pessoas, hoje você gasta R$2.500, R$2.000 para investir num sistema desse, o que na amortização do imóvel é uma coisa praticamente irrisória. A pessoa que vai construir uma casa, por exemplo, de R$100.000, uma casa de R$80.000, instalar um sistema que custa R$1.500 a R$2.500 não é uma coisa que não tenha como diluir, por exemplo, na construção da residência. E que, obviamente, ao longo prazo você consegue ter um conforto, uma redução na conta significativa e um conforto do ponto de vista de funcionamento. Por exemplo, essas instalações elas não dão choque. Exato. Né? Isso é uma das coisas que as pessoas não avaliam. Existe uma estatística, eu não estou com esse número aqui, mas do incidência de pessoas que morrem de choque elétrico ao tomar banho. É altíssimo esse número. Então, existe uma série de fatores que, se você for colocar numa balança e avaliar a tratativa dessas medidas sustentáveis, ela tem uma série de benefícios que ela traz, não só financeiro, que é o que a gente normalmente olha de imediato, mas uma série de outros benefícios sociais, de segurança e etc., que estão todos atrelados a essas questões. Essa atenção especial na sustentabilidade das construções, isso vem de agora ou é do passado? Nada, isso aí é desde a época do homem de caverna. Desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva. Isso é uma coisa muito antiga. O problema é que o homem moderno, né, na verdade, pela grande população hoje que o mundo tem que comportar com a mesma quantidade de recursos, ele começou a direcionar seus olhares agora para essa questão de uma forma diferente. Mas, na verdade, isso é uma questão muito antiga, não é uma coisa nova. As próprias construções antigas, as técnicas construtivas das próprias civilizações passadas, elas tinham conceitos, vamos dizer assim. Obviamente que a tecnologia que a gente tem hoje permite a gente ter muito mais aprimoramento nas construções, nos desenvolvimentos, na parte técnica, mas naquela época se tinha já assim, o conceito básico do aproveitamento. Como, por exemplo, os incas, né? Os incas, né, que já aproveitavam a coleta de água, todo o sistema de drenagem, de saneamento deles, todo com coleta de água, coleta de esgoto. Isso é um negócio fantástico naquela época, quantos mil anos atrás. Então, é um negócio impressionante, né? Falando de Homem da Caverna, iglu, né? Iglu é uma construção extraordinária. Se você parar para pensar no iglu é uma construção muito simples, feita de gelo, onde você consegue ter calor dentro dela no gelo. Quer dizer, é um negócio impressionante. Você tem uma construção côncava, né? Ela tem o teto dela ela tem uma geometria que permite a retenção do calor. Então, você consegue reter dentro do interior daquela construção, na parte superior, aproveitando elementos físicos básicos, né, de que o ar é mais, o ar quente, por exemplo, é mais leve e sobe, o mais frio desce, para falar de uma linguagem mais acessível, né? Então, você, por exemplo, tem um iglu que você acende uma fogueira dentro, pela forma de que aquilo é construída, com a entrada, que não permite que esse vento quente saia, só o frio, etc. e tal, você consegue aproveitar melhor os recursos naturais de frio e de calor num local onde é inóspito, onde a região realmente propicia a pessoa morrer de frio. E os esquimós não morrem, justamente porque usam essas técnicas há muitos anos. E é uma coisa muito simples, que não demanda recurso. É mesmo um recurso que você vai gastar para fazer um iglu quadrado, por exemplo,
que não vai trazer grandes confortos, você vai usar para fazer um iglu com a formato, com a geometria adequada para poder fazer essas economias. E o interessante, Mário Camacho, é que não usa prego, não usa tábua, é a barra de gelo, No né? iglu, assim... É o formato que ela não deixa ela descer, né? É a barra de gelo, exatamente. No caso do iglu, né? Exato. Quais as outras nações que usam muito a sustentabilidade? Olha, os pilares, vamos dizer assim, que a gente considera os pilares da sustentabilidade, né? São o primeiro pilar básico da sustentabilidade é a gestão da energia. Gestão, quando a gente fala em gestão de energia, a gente fala em sua energia na sua forma ampla. Né? A gente não fala, a gente associa muito a energia elétrica, mas existe energia de outras formas, né? Tanto elétrica, química, como a gente já falou, térmica, etc. e tal. Então, essa é a gestão básica, é como utilizar a energia que é utilizada em uma edificação, como eu falei, desde o começo da cadeia produtiva até o produto final pronto, que é a edificação pronta, né? Como é que essa energia foi utilizada? Será que ela foi utilizada da melhor forma possível? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto muito trabalhado de sustentabilidade, que é um segundo pilar em termos de importância, é a questão do tratamento dos resíduos sólidos, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que habitam naquela edificação, que trabalham ali, que usam ela de alguma forma, o rejeito que elas provocam, sejam se alimentando, sejam, sei lá, indo ao banheiro, etc. Tal. Todo aquele lixo, aquele rejeito, a palavra rejeito mesmo, que se gera ali dentro, o que é feito com aquilo ali? Aquele rejeito, ele tem que ser destinado, ele tem que ser jogado na natureza, ele tem que ser acondicionado, ele pode ser reciclado, reaproveitado. Como é que é tratado isso? Então, esse é um dos pilares fundamentais da sustentabilidade. É você entender o que você gera e entender o que é que você pode extrair daquilo e o que fazer com a parte que é passível de recuperação e o que tem que fazer com a parte que não tem condição de ser reaproveitada de jeito nenhum. Certo? Outro pilar é aproveitamento de entorno. A gente não consegue falar em sustentabilidade, por exemplo, sem casar três pontos básicos que a gente chama de pilares de sustentabilidade, que são os critérios sociais, econômicos, tá certo? E os políticos mesmo, né? Que é o que depende da vontade para ser realizado. Então, esses três critérios, quando eles são bem trabalhados, né, eles garantem, vamos dizer assim, sustentabilidade em ações, seja ela numa construção, seja ela em qualquer coisa, né? Então, quando você faz justamente ou parte para uma edificação sustentável, parte, por exemplo, para um plano diretor de uma cidade, por exemplo, que você quer fazer uma cidade e se define um plano diretor, por exemplo, para fazer expansão da cidade, crescimento, planejar o crescimento da cidade, todas essas variáveis, né, que demandam desde as aprovações das leis, das questões dos orçamentos, das questões de como construir, como não impedir, por exemplo, que o vento circule da melhor forma na cidade, como não obstruir uma rua, por exemplo. Isso aqui a gente tem em João Pessoa, que cresceu sem pensar nisso. O pessoal constrói shopping center, ou constrói prédios comerciais de maior porte e esquece que o número de carros que vão circular naquela rua vai aumentar. Exato. Então, você vê na cidade aí uma série de congestionamento, uma série de trânsito, e aquilo ali irrita as pessoas, e aquilo ali nada mais é do que fruto de uma falta de planejamento. Ou seja, não se pensou no impacto que aquela construção ia ter depois de pronta. E isso é sustentabilidade também. Só querem fazer, né? Só querem fazer Projetar para o futuro. E não pensa para frente. Então, a sustentabilidade, ela, além da energia da gestão dos resíduos sólidos, ela avalia também o entorno daquela edificação. Por exemplo, qual é o impacto que aquela edificação tem sobre o entorno que ela está sendo construída. Certo. Qual é o impacto que ela tem? Qual é o impacto que ela tem ambiental? Por exemplo, eu vou precisar demolir um prédio para construir outro, eu vou precisar escavar para fazer uma fundação, aquela poeira, aquele pó que vai ficar em suspensão no ar, será que o vento bate e leva aquilo para quantos quarteirões adiante? Isso vai ter impacto, tem um hospital perto que vai interferir na saúde das pessoas. Então, toda essa avaliação, ela faz parte de um processo de uma edificação que se diz sustentável. Então, uma edificação que se diz sustentável, ela avalia uma série de critérios, esses são os principais, para saber se ela atende a alguns requisitos que permita dizer que essa construção é sustentável. Esses critérios,
eles hoje têm alguns, vamos dizer assim, certificações que a gente chama, são organismos internacionais, ONGs, né? São organismos sem fins lucrativos, que eles têm como papel principal disciplinar quais são os pontos ou quais são os parâmetros em determinados casos que você precisa desenvolver para garantir que aquela edificação é sustentável. Por exemplo, vamos supor que eu queira construir um prédio comercial numa região nobre da cidade e eu quero que aquele meu prédio seja um prédio sustentável. Então, o que é que eu vou precisar fazer para tornar aquele prédio sustentável? É avaliar uma série de critérios. Esses critérios dependem justamente desse critério da certificadora, do critério dessa empresa dessa ONG que vai olhar para a minha obra e vai dizer o seguinte: você atendeu o critério A, o critério B, o critério C, o critério D, essa sua obra é uma obra sustentável. Hoje, no mundo, a gente tem basicamente três, aqui no Brasil já, inclusive, a gente tem três certificações que são muito utilizadas e estão muito difundidas. Uma é uma certificação que eles chamam de LEED, é uma abreviação para Líder em Desenvolvimento Ambiental em inglês, né? E esse critério hoje ele já certificou mais de 14 mil empreendimentos. No Brasil hoje já tem 600 e poucos empreendimentos em fase de certificação. Né? Isso há 5 anos atrás estava na casa de 16, 17 empreendimentos, hoje já está na faixa de 600, para você ver o crescimento exponencial que isso teve. Outro critério, outro método de avaliação é o que a gente chama de AQUA, né? Que é um método francês que foi adaptado para a realidade brasileira pela Fundação Vanzolini, que é o braço, vamos dizer assim, comercial da USP de São Paulo. E tem o modelo brasileiro, que foi desenvolvido pelo Procel, né, que é aquele do Ministério das Minas e Energias, né, aquela entidade ligada ao Ministério da Energia, que junto com o Inmetro, eles desenvolveram uma metodologia, uma técnica, para poder avaliar os critérios de economia de eficiência energética de determinadas edificações. Então, hoje, se você disser assim, eu quero fazer uma edificação sustentável, mas o que é que eu devo fazer? O que é que eu tenho que atender? Então, primeiramente, você deve procurar uma pessoa que entenda do assunto para poder orientar quais são os melhores critérios a ser avaliado em função da sua necessidade, em função do que você quer desenvolver. E essa pessoa, obviamente, ela vai lhe indicar qual é o melhor método para você certificar. Então, você atendendo os critérios desse método, certo? E você, no final da construção, você vai ter uma chancela, um selo, dizendo que você é realmente sustentável, para mostrar para a sociedade, mostrar para as pessoas que realmente aquele seu empreendimento é um empreendimento sustentável de verdade. Também deve-se pensar no sistema de descarte de detritos no dia a dia, depois de construir o prédio, né? Sim. Nas residências, né? Tubulações e assim por diante. Sim, esses modelos que eu falei de gestão, eles são pensados pensando, eles são foram desenvolvidos pensando o começo da cadeia, ou seja, desde quando você extrai isso da natureza, como você processa, como você aplica na edificação que está em construção e depois dela pronta, como é que você vai fazer a manutenção ou a gestão do funcionamento daquilo ali. Então, isso é pensado em todas essas fases. Então, quanto é que eu gasto de energia, quanto é que eu gero de resíduo durante a fase de obra. Terminada a obra, as pessoas vão habitar, vão trabalhar e etc. e tal, naquela edificação. Qual é o impacto que eu vou ter sobre a geração, qual é o tipo de resíduo que eu vou gerar, qual é o volume de resíduo que eu vou gerar e como é que eu vou destinar isso, qual é o destino que eu vou dar isso. Eu vou incinerar, eu vou até enterrar, eu vou processar de alguma forma, o que é que eu vou fazer com isso? Então, isso aí também é, obviamente, trabalhado nas edificações sustentáveis. Chegou a ver um vídeo na internet, no YouTube, que trata sobre o descarte do lixo domiciliar e também de empresas na Espanha, que é com sucção, né? Sim. Muito interessante. É por vácuo, na verdade, por vácuo, né? Por vácuo. Aquilo ali é uma coisa aplicada, depende muito do porte. Na verdade, toda essa questão de sustentabilidade é um processo. Né? O Brasil ele ainda engatinha nesse processo. Então, existem algumas tecnologias que a gente ainda vai demorar um pouquinho para ver chegar no Brasil. Por quê? Porque são coisas que demandam, obviamente, investimento, aí a gente tem que falar um pouco de investimento, e, assim, o empresariado brasileiro, que é quem
geralmente motiva essas transformações, essas mudanças, ele agora que está começando a despertar para esse tipo de coisa, está começando a introduzir nas obras, nas construções, esses princípios de conceito. Então, assim, a gente acredita que isso ainda demore um pouquinho, mas no exterior isso é uma coisa normal, totalmente normal. Você implantar energia renovável, por exemplo, você tem dentro da sua própria casa um painel fotovoltaico, como a gente chama, para gerar energia a partir do sol, e você poder usar aquela energia e jogar o excedente daquela energia na própria rede elétrica para se creditar daquela energia no final do mês, isso é uma realidade nacional já. Isso já existe uma lei, uma portaria, uma resolução da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que disciplina esse tipo de assunto. Né? A partir de 20 de dezembro do ano passado, se eu não me engano, entrou em vigor essa legislação e hoje todas as concessionárias do Brasil, quem disse assim, eu quero gerar uma energia fotovoltaica na minha casa, compra lá o seu kitzinho e tem condição totalmente de se integrar na rede elétrica, e isso traz basicamente dois benefícios. O primeiro é que você reduz o seu impacto na cadeia elétrica, né? Hoje a gente vê essa questão dos apagões, é uma coisa real, isso não é brincadeira. Né? Nós estamos com um ano histórico de seca muito grande, a matriz energética brasileira é toda pautada em água, então faltou água, a gente vai sentir, não tem para onde correr. Né? Então, esse ano, por exemplo, que a gente está enfrentando um ano muita seca, quem tem essas gerações distribuídas, que a gente chama que é esse painelzinho, aquele cataventozinho pequenininho em casa gerando, isso é um negócio espetacular, tanto do ponto de vista de autossuficiência, para você garantir a seu funcionamento, a sua energia para você operar, você tomar seu banho, ligar seu ar-condicionado, tocar sua empresa, mexer sua fábrica, tanto, né, quanto para desafogar ou aliviar o sistema elétrico nacional, que hoje ele está atolado, não aguenta mais não. E a alternativa seria a colocação de novas fontes tipo eólicas, como tem aqui no Conde, né? As empresas estão utilizando. E isso também é um braço que pode ser utilizado no futuro? Na verdade, essa questão das energias alternativas, ela já é uma realidade no Brasil, na verdade, né? Ela já, do ponto de vista de escala, vamos dizer assim, industrial, em escala maior, isso já é uma realidade. A gente já tem hoje fazendas eólicas, como a gente chama em Pernambuco, já tem na Paraíba, em Mataraca, na antiga, inclusive. Ali no Conde a gente tem uma fazenda que está em implantação. Né? Então, isso não é uma coisa mais a longo prazo, já é uma realidade que isso está acontecendo. A questão solar, que é uma outra fonte, uma segunda fonte, ela está começando agora. Por quê? Porque antigamente a tecnologia para isso era muito cara. Que ela é toda pautada em silício, isso aí o processo de depuração do silício era caro, mas com os nossos companheiros chineses que pegam tudo e barateiam de forma espetacular, isso está vindo para o Brasil agora num preço extremamente acessível, que vai possibilitar já esse ano, eu acho que a gente aposta que vai ter muita gente colocando geração de energia elétrica em suas casas, em seus comércios, né? Também a questão do coprocessamento, do resíduo em indústria, isso é muito antigo já no Brasil, por exemplo, a indústria de cana, né, usina de cana, que faz o açúcar, faz o álcool, e do processo ali de químico dele, ele descarta aquele bagaço vira energia elétrica, na verdade. Né? Aquilo você queima numa caldeira e gera energia elétrica daquilo. Então, tem várias formas de se gerar energia a partir de resíduo, que o Brasil, ele assim, apesar das pessoas não acharem isso, mas a matriz energética brasileira, ela não é uma matriz suja, ela é uma matriz limpa. Se você comparar com a matriz americana, por exemplo, que é toda baseada em combustível fóssil, né, em diesel e em gasolina, a nossa ela é uma matriz muito diferente, mas é uma matriz hoje totalmente dependente de água. Se parar de chover, a gente tem problema de energia. Que essa questão da diversificação é fundamental para acabar com esse tipo de problema. Né? E quanto, Mário, ao aproveitamento de ondas marítimas para gerar energia elétrica, já tem estudo por aí, né? Maretomotriz, né? Essa forma, ela é uma forma de aproveitamento que ela usa a força das marés, né, o movimento de vazante, de cheia, para poder gerar energia. Os volumes de energia que são gerados, eles não são tão grandes, por exemplo, quando você compara com a hidrelétrica, né, que você tem um reservatório ali, uma represa, você consegue gerar o volume. Mas, por exemplo, para determinadas aplicações, onde você tem distância, que o pessoal chama offshore, né, que são instalações marítimas embarcadas longe da costa, isso é uma alternativa espetacular. Por exemplo, a plataforma de petróleo. Né? Então, você aproveita aquele movimento e gera aquela energia
dali. Mas isso ainda é um processo que está em muito desenvolvimento. Ainda essa tecnologia não está consolidada completamente ainda não. Quais as principais barreiras, ou as mais barreiras maiores, para se fazer o uso da sustentabilidade nas construções? É a consciência do cidadão, do construtor, o que é que vem assim, com a maior barreira, no caso? Olha, as pessoas atribuem a barreira às questões financeiras, né? Mas, assim, eu, como estudo esse assunto há um pouco tempo, eu acredito que a maior barreira disso são as pessoas mesmo, né? Porque, como a gente falou, a implantação dessas questões, elas não são só inviáveis por questões econômicas. Pelo contrário, tem instalações que são muito simples, são baratas, inclusive. É mais uma questão de acreditar mesmo, do empresário acreditar, porque quem transforma o Brasil, assim, a gente sabe que é o empresário mesmo, não tem para onde correr. Então, é a questão do empresário, principalmente, acreditar que aquilo ali é possível, conhecer quais são os benefícios que aquilo traz. Porque a sustentabilidade, ela não traz só um benefício real de recursos. Ela, além disso, que isso é a causa principal, ela traz uma série de vantagens. Por exemplo, uma empresa que resolve investir em sustentabilidade, ela traz para a própria imagem da empresa, para a própria forma de trabalho da empresa, uma série de mudanças que as pessoas só conseguem compreender isso ao longo do processo de adaptação, ao longo do processo de mudança. Mas, para isso, precisa de uma pessoa, né, um cabeça, que entenda isso e bote em prática essas coisas para que as transformações ocorram. Então, assim, a maior barreira, na minha visão, é a questão de acreditar. É a pessoa acreditar que aquilo ali é de verdade, é real, certo? Avalie da melhor forma de fazer aquilo, porque existem várias formas de ser feito, né? Escolher aquela não sofra tanto, aquela se adapte mais fácil, né? E que, obviamente, consiga conciliar a questão econômica, financeira, para poder realizar esses desenvolvimentos a longo prazo. Né? Agora, isso através de leis, Mário, não seriam mais interessantes, não? Que aí forçaria a população a ter essa consciência mais rápida. Isso seria viável ou inviável? Olha, eu gosto desse mecanismo de lei, mas eu não acho que, de começo, ele deva ser uma coisa punitiva. Eu acho que deve ser uma coisa que deve entrar com caráter opcional. Por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, recentemente, ela mudou a lei municipal justamente para comportar essa questão da sustentabilidade. Então, o município desenvolveu o selo do Rio de Janeiro, é um selo de sustentabilidade para o município. Então, por exemplo, empresas que decidam fazer uma construção no Rio de Janeiro e queiram desenvolver critérios de sustentabilidade para atender o critério Rio, para atender o selo Rio, elas desenvolvem uma série de mecanismos e assim que ela terminar aquela construção, vem uma pessoa da prefeitura, faz a chancela e diz, realmente seu prédio seguiu os critérios, você tem um selo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa pessoa ela tem diretamente oferecido, isso por lei, um desconto de 50% no IPTU. Certo? Ela tem toda a parte de ITBI, a parte que mexe com impostos relacionados ao imóvel, todos com desconto de 50%. Certo? Então, isso, para o próprio investidor, né, é um motivo para acreditar. Porque, na verdade, ele é aquilo. Está vendo na prática, né? Ele está tendo um incentivo através do bolso, né? Através do incentivo financeiro, uma oportunidade dele entrar, enveredar para esse caminho, porque os próprios governantes, eles entendem que uma ação pontual talvez não faça mais efeito, mas se as pessoas começarem a fazer, isso obviamente vai ter um impacto no todo, vai ter um impacto na cidade, vai mexer com o trânsito, vai mexer com a questão da mobilidade, isso mexe com recurso, vai mexer com a questão da saúde, porque, por exemplo, se você faz um tratamento, capta uma água e faz um tratamento elementar, né, não joga mais no céu aberto, mas você tem um tratamento básico, isso aí mexe diretamente com a saúde da população. E são critérios de sustentabilidade. Então, você consegue, com isso, mexer, do ponto de vista da intervenção de governo, você consegue mexer com a forma de comportamento daquela sociedade e consegue mexer também, obviamente, com os orçamentos dos municípios. Obviamente que isso não é um trabalho de um dia para a noite. É um trabalho de planejamento, um trabalho a longo prazo, mas é um trabalho que, se feito, ele, obviamente, que ele dá resultados espetaculares. Mário Camacho, como contratar um profissional dessa área, no caso você? Como é feito o processo? Olha, a nossa em consultoria, né, hoje, em nível Nordeste, nós somos, acho que talvez, uma ou duas pessoas só que fazem esse tipo de trabalho aqui pelo Norte e Nordeste.
No sul já tem mais um pouco, né? Nós temos nossa empresa, é filiada aqui em João Pessoa, também temos filial em Fortaleza, estamos abrindo uma em Goiânia agora, que o negócio graças a Deus, está crescendo. E assim, nós temos um site na internet, né? Pode divulgar o site. Nossa empresa é www.genergia.com.br. Trabalhamos com essa parte de sustentabilidade, com a parte de otimização industrial também, de energia, aproveitamento. E tem um telefone para contato, que é 83 Paraíba, né? 3031 0083. Então, a nossa empresa, ela é uma empresa da terra, né? É uma empresa local e, obviamente, que tem profissionais na sua equipe assim, altamente qualificados. Toda a equipe é uma equipe extremamente qualificada, pronta para atender o mercado nessa questão de sustentabilidade. Mostrando para o investidor, mostrando para o construtor, para o industrial que quer desenvolver uma indústria com esses critérios, qual é a melhor forma dele fazer, qual é a melhor forma, inclusive, dele fazer gastando menos, né? Que essa é a nossa função. E é isso. Mário, me tira aqui uma dúvida, ou orienta aqui a população. Aqueles exaustores que o pessoal coloca nas fábricas que é de alumínio, né? Sim. Que fica girando, não tem energia nele, mas ele fica sobre o seu próprio eixo, né? Aquilo realmente faz exaustão? Faz, né? Faz. A exaustão, aquilo ali a exaustão depende da área, né? Certo. Depende da área de coisa. Tanto que você vê que tem exaustores menores e tem exaustores maiores. Então, aquilo ali é projetado, é calculado, é dimensionado em função do tamanho da área da coberta, né? Porque como é que acontece aquilo ali? O ar quente que é produzido, ele sobe, como a gente disse, ele é menos denso. Ele se acumula justamente na parte inferior do telhado. E aquilo ali, ao longo do dia, vai acumulando e vai esquentando aquela superfície. Então, se tiver algum mecanismo que expulse aquele ar, né, você vai conseguir fazer um resfriamento natural. E aquilo ali faz isso. Ele justamente aproveita o vento que tem fora, aquele vento toca aquela hélice, ele gira e aquilo ali impulsiona aquela massa de ar para fora e resfria o ambiente. Ok. É isso. Mário, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado pela orientação, viu? E sucesso. Agradeço. Muito obrigado. A você também, o nosso muito obrigado. Até a próxima. Eu tenho essa dúvida, sabe? Sabe que esse bicho lá em cima do teto? Não, é para isso.